Vou cumprimentar aqui mais uma vez para conversar com a gente no programa o jornalista doutor em História das Ciências e Epistemologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e especialista em regulação do audiovisual na Agência Nacional de Cinema, Ancine, Gustavo Gindri. Gustavo Gindri, bom dia. Bom dia, Anderson, bom dia a todos os nossos interespectadores, e mais uma vez é um prazer enorme estar aqui, podendo debater com vocês. Sempre bom contar com a tua presença aqui, uma alegria fazer esse diálogo contigo, Gindri, sobre temas da política, sobre temas também especialmente ligados à comunicação no nosso programa, ao setor audiovisual, porque, Gindri, hoje a gente quer, obviamente, centrar o nosso diálogo nesse tema do audiovisual. Nos últimos anos a gente tem assistido uma mudança profunda na forma de como se consome o audiovisual no Brasil e no mundo. O streaming deixou de ser apenas uma alternativa para se tornar a principal porta de acesso a filmes, séries, produtos culturais em geral, enfim, especialmente entre os jovens e os trabalhadores que muitas vezes já não têm acesso a salas de cinema ou à TV aberta. Esse crescimento, no entanto, ocorreu sem uma regulação específica, permitindo que grandes plataformas internacionais operassem no nosso país sem contrapartidas que garantam um investimento consistente na produção nacional, na diversidade cultural e no fortalecimento de produtoras independentes. Na última semana, Gindri, a Câmara dos Deputados aprovou um texto que regulamenta essas plataformas de streaming. Esse projeto ele estabelece uma cobrança de contribuição sobre a receita das plataformas, cria cotas mínimas de conteúdo brasileiro nos catálogos e prevê também investimentos ou incentivos para quem investir em obras nacionais, especialmente as independentes. Só que essa iniciativa, que poderia significar um avanço na soberania cultural, também revela disputas profundas dentro do próprio setor audiovisual, dividindo plataformas, produtores, exibidores e agentes da cadeia criativa. Diante desse cenário, Gindri, eu queria uma análise tua, mais geral, a respeito de como é que você avalia esse projeto que foi aprovado na Câmara dos Deputados relacionado à regulação do streaming. Quais são os pontos mais estruturantes dessa regulação e como ela se insere na história das políticas públicas de audiovisual no Brasil, sobretudo passando na relação, ou pensando na relação entre Estado, mercado e produção cultural independente, Gindri? Tá. Primeiro, assim, vai parecer um paradoxo que eu vou dizer, mas nós precisamos, do meu ponto de vista, nós precisamos muito de uma regulação do streaming. Como você falou, isso já chega tarde, né? Porque eu lembro que há uns anos atrás, eu conversando com uma pessoa do governo, na época o governo Dilma, e sobre a necessidade de regular a internet, e a pessoa, o caso do streaming, né? E a pessoa me dizia, não, a internet é um fenômeno muito recente. E aquilo me chocou profundamente, a pessoa entendendo que ainda não era a hora de regular. Então, na verdade, a legislação está chegando atrasada. Então, é verdade que nós precisamos muito de uma legislação e que a legislação está chegando atrasada. Por outro lado, e aqui é que vai parecer, ao primeiro olhar, um contrassenso, eu creio que o caminho não deveria ser uma legislação do streaming. E explico por quê. Embora, enfim, o cotidiano tenha nos imposto uma legislação do streaming e é com ela que nós vamos lidar e vamos debater aqui. Mas, no mundo ideal, não deveria ter sido assim. Porque o Brasil tem um monte de puxadinhos de legislação. Cada vez que surge uma tecnologia, a gente regula. E vai fazendo um emaranhado, vai criando, inclusive, contradições entre as leis. Eu vou explorar aqui mais para frente uma das contradições. Vai criando contradições, onde uma lei diz uma coisa, outra diz outra, uma lei já está ultrapassada. Por exemplo, teve um absurdo. A lei que regula a TV aberta no Brasil, e TV aberta ainda é, especialmente no Brasil, um meio de comunicação fundamental, e a gente vê em grandes momentos, por exemplo, agora esse negócio da quem matou Odete Roitman, não sei o que, a gente vê como a TV aberta ainda tem uma grande relevância.
A legislação de TV aberta no Brasil é de 1963, 62, agora não lembro. Mas, assim, ela é do tempo em que a TV era preta e branca, ao vivo, não tinha videotape, né? Quer dizer, não era totalmente ali ao vivo, não tinha rede de nacional, né? Então cada TV era isolada, né? Não havia ainda programação em rede. Então você imagina, nós fizemos inclusive a transição do analógico para o digital com essa lei lá do início dos anos 60. Então vai criando uma série de situações, primeiro, de coisas que não são cobertas. Você cria um faroeste onde determinadas áreas ficam fora da lei, ficam aquém. Você vê, por exemplo, a gente tem, sei lá, há décadas, transmissão de TV aberta por parabólica, né? Antigamente eram aquelas parabólicas grandonas que a gente via nas casas, principalmente no interior, e hoje em dia já são essas parabólicas menores, parecidas com as parabólicas da TV paga, tipo Sky, por exemplo. Aquilo ali não tem lei para dizer se pode, se não pode, é completamente fora do regime legal. Depois da existência daquilo, já consolidado, o governo correu atrás e criou uma regulamentação específica, embora não haja lei. Você tinha milhões de pessoas assistindo televisão num sistema completamente alegal, que não tem lei para dizer se pode, se não pode, como não pode. Então vai criando essas áreas de sombra que ficam fora da lei e, ao mesmo tempo, vai criando áreas de interseções, onde uma lei diz uma coisa, outra lei diz outra coisa, e aí você cria contradições, cria brechas jurídicas. É o caos. A legislação brasileira de comunicação na expressão de um professor da UNB, um amigo, o Murilo César Ramos, é um cipoal regulatório. Eu acho que nós deveríamos adotar, não estou dizendo que a União Europeia tenha resolvido os problemas e que seja um paraíso, não. Eles têm problemas, mas digo do ponto de vista de metodologia, adotar o que a União Europeia faz, macro-regulações que consigam atingir, por exemplo, o audiovisual em todos os seus elementos, e aí, claro, dentro da lei você vai ter especificidades para, se de repente este segmento do audiovisual tem uma especificidade, ok, que ele seja tratado de forma específica naquele aspecto. Mas você tem uma macro-legislação que dê conta disso. Porque, senão, também, outra coisa é que você cria lobbies, que o lobby vai atuar especificamente num cantinho, aí depois ele atua em outro, fica mais fácil para o lobby se locomover, o lobby das grandes empresas, para ele se locomover quando é pingadinho, do que se a questão for tratada como um todo. Só que, infelizmente, nenhum governo, inclusive os governos de esquerda, tem projeto para isso, né? Não está disposto a fazer. Só regula quando está com a faca no pescoço, dizendo, bicho, tem um problemão aqui, tem um negócio que não dá mais para adiar, como o streaming, não dá mais para adiar, então precisamos tratar disso. Aí se regula. Não há um projeto de olhar para a comunicação, para o audiovisual como um setor estruturante na sociedade hoje, tanto seja do ponto de vista cultural, político, econômico e tudo, e olhar para isso e regular como um todo. Então, essa lei do streaming, em que pese que ela tenha alguns avanços, tem problemas, mas tem avanços e tudo, eu lamento que ela esteja vindo como mais uma legislação no varejo. É mais um pontinho que vai regular uma coisa e que vai deixar outras de fora e segue nesse processo há décadas, né? Uhum. Agora, Gindri, o que é que justifica a manutenção desse paradoxo que você citou, dessas legislações pingadinhas e não a gente fazer discussão mais estrutural em torno de uma lei relacionada ao audiovisual de maneira mais ampla? O que é que justifica? São os lobbies? O que é que está colocado nessa discussão em relação à necessidade da construção de uma legislação mais geral para o audiovisual no Brasil? Bom, a gente nunca deve descartar, isso é uma coisa que eu já aprendi, a importância da incompetência, né? A incompetência cumpre um papel aí, não pode ser negado, né? Falta no Brasil, do ponto de vista do Estado, inclusive, uma visão macro, né? Uma visão
do ponto de vista regulatório, não só na comunicação e tudo, mas que tenha um projeto de país e que sinalize para onde quer ir. Então, a incompetência aí cumpre um papel. Mas há também, e eu diria que é o preponderante, uma série de lobbies, né? Porque é o que eu falei, fica mais fácil para as teles, para as operadoras de streaming, para os radiodifusores e tudo, se tudo for regulado aos pingadinhos. Porque aí no pingadinho você vai lá, negocia, no final das contas ninguém mais entende o que está sendo tratado, porque tem um aspecto daqui que conflita com outro aspecto de lá, e aí você consegue, esses lobbies conseguem se locomover melhor. E, por outro lado, digamos, o outro lado dessa operação desses lobbies, você tem um governo que não tem vontade de tocar nessa questão, que não quer meter a mão em vespeiro, que não quer correr o risco de trombar com essas empresas. Aí, quando chegar na eleição, você vai ver os candidatos de esquerda falando contra o oligopólio privado das comunicações, que é um absurdo, tererê, parará, e fazem todo um discurso. Passou a eleição, morre o assunto e tudo volta a ser como era antes. Entendeu? Agora, você me perguntou também, assim, especificamente sobre essa lei, né? Lembrando que ele é um PL que foi aprovado na Câmara e agora ele segue para o Senado. Isso. E aí tem um outro problema dessa coisa também aos trambolhões. O Senado já aprovou um PL sobre esse mesmo tema em 2024, que na Câmara ele foi posto de lado. Uhum. Então, ninguém sabe agora o que o Senado vai fazer. O Senado pode ressuscitar o PL dele e dizer, não, vamos dispensar esse da Câmara e vamos tratar o nosso e devolver para a Câmara o PL do Senado. Ele pode fazer um mix. Enfim, ninguém sabe. Então, tem um problema. O Senado aprovou um em 2024 e a Câmara aprovou um agora. A Câmara meio que engavetou o do Senado e aprovou o dela. Está mandando para o Senado. Agora não se sabe o que o Senado vai fazer, visto que o Senado já tinha aprovado um antes. Ele vai esquecer o dele, vai tratar o da Câmara, ele vai ressuscitar o dele. Em tese, ele tem todas essas opções. Do ponto de vista regimental, ele pode fazer qualquer uma dessas. Agora, ninguém sabe o que vai acontecer nesse momento. Isso aí é mais um sintoma desse negócio aos trambolhões, entendeu? A Câmara faz uma coisa, o Senado faz outra, essa falta de coordenação e de projeto. Mas o projeto que a Câmara aprovou, ele tem uma série de questões, mas basicamente o que dá para, assim, que eu acho que dá para destacar nesse processo. Primeiro, ele existe no Brasil uma cobrança que incide em determinadas empresas para fazer caixa para um instituto chamado Fundo Setorial do Audiovisual, que hoje é gerido pela Ancine e que fomenta o audiovisual brasileiro. Inclusive pode fomentar, embora grande parte dele se destine à produção, a legislação é bastante ampla, ele pode ser usado para produção, para distribuição, para exibição, para infraestrutura, para formação de mão de obra, ele pode ser usado para uma série de coisas, né? Atualmente, nós temos essa contribuição chama-se Condecine, né? Atualmente, nós temos 3 tipos de Condecine que têm respectivos apelidos, digamos. Você tem a Condecine Remessa, que é a Condecine que é cobrada quando o agente econômico do audiovisual envia recursos para fora do Brasil. Você tem a Condecine Título, que é cobrada quando o sujeito registra uma obra audiovisual no Brasil. Sendo que aí que eu digo que os puxadinhos se locomovem. A Globo conseguiu a isenção da Condecine Título quando é produção própria. Então, olha o contrassenso. O produtor audiovisual independente paga a Condecine, mas quando a Globo faz uma novela, ela não paga, porque é a produção própria dela. Quer dizer, é uma Condecine que vai no sentido contrário. Ao invés de estimular a produção independente, ele estimula que a emissora faça conteúdo próprio. Então, você tem essas 2 Condecines, que são razoavelmente pequenas, e você tem uma grande Condecine, que é o que deu relevância, de fato, ao Fundo Setorial do Audiovisual, que é aquela cobrada
pelas operadoras de telecomunicações no âmbito da lei que regulou a TV paga no Brasil. Né? Lembro que a TV paga foi regulada em 2011, é mais um desses puxadinhos. E aí o Fundo Setorial do Audiovisual ganhou relevância, ganhou somas substanciais de recursos. O que essa lei está fazendo agora é criar uma quarta Condecine, a Condecine Streaming. Essa Condecine ela seria cobrada na base de 4% do faturamento das empresas de streaming, e aí entra o lobby do Google, basicamente. 0,8% daquelas empresas que não produzem o seu próprio conteúdo, que é o YouTube, basicamente, YouTube e TikTok, né? Basicamente, os grandes. Então, por exemplo, Netflix, Amazon Prime, não sei o que, pagarão 4%, e o YouTube e o TikTok pagarão 0,8%. Aí começa um problema de conflito, porque essa lei está definindo, para poder isentar, para poder diminuir a cobrança do YouTube e do TikTok, precisou-se criar uma definição para esse tipo de plataforma que não produz conteúdo ela própria, conteúdo de terceiros, né, tipo YouTube. Tudo. Esta definição meio que cria a noção de que o YouTube e o TikTok não são, de maneira alguma, responsáveis pelo conteúdo que está sendo proposto, está sendo colocado lá. Isso entra em conflito com uma deliberação do STF, até por conta da eleição, que diz o seguinte: não, YouTube e TikTok têm responsabilidade, não é a responsabilidade principal, mas tem uma responsabilidade subsidiária pelo conteúdo que é postado, inclusive por conta dos algoritmos que impulsionam determinados conteúdos em detrimento de outros. O risco que você tem ao aprovar do jeito que está é o YouTube e o TikTok usarem isso na eleição. Na verdade, é um negócio que foi criado para fazer com que eles paguem menos imposto, mas que acaba rebatendo quando na eleição vier alguém dizer assim: não, mas peraí, tem lá um vídeo no YouTube lá sendo impulsionado com conteúdo nazista, com conteúdo não sei o quê. O YouTube vai poder virar e dizer: não, mas agora, veja só, do ponto de vista legal, tudo bem que é do ponto de vista de tributação, mas o YouTube vai usar aquela regulação, ele vai dizer: não, do ponto de vista legal, eu não tenho responsabilidade nenhuma sobre esse conteúdo. Eu sou completamente isento desse conteúdo. Então, repara como só aí você já tem um conflito evidente entre uma decisão do STF que diz não, porque o STF estava olhando, nesse momento, ele estava olhando para o próprio conteúdo. A lei está olhando para a questão tributária. Mas a lei acaba dando elementos para rebater lá no conteúdo ele próprio, né, ao dizer que a plataforma não tem responsabilidade sobre aquele conteúdo. Mas, enfim, de qualquer maneira, é o que está lá, 4% para as operadoras de streaming, digamos, tradicionais, Netflix, Amazon Prime, Globoplay e tudo, e 0,8% para as plataformas, essas que são consideradas sem responsabilidade sobre o conteúdo. Esse percentual, ele pode ser, aí vem uma outra questão polêmica, ele pode ser abatido em até 60% se essas operadoras de streaming investirem em conteúdo, investirem na produção ou na aquisição de conteúdo. Qual é o problema? O problema é que o Fundo Setorial do Audiovisual ele é regido por regras públicas, né? Então você tem pareceristas, embora você tenha o senso comum do bolsonarismo dizendo que é o Lula que decide, que dá, não sei o que, não. Na verdade, o Fundo Setorial do Audiovisual tem um processo bem amplo de pareceristas externos, uma série de critérios e tudo. Eu acho que estou dizendo que o Fundo Setorial é perfeito, não, ele tem vários problemas, mas ele não tem um dirigismo político, digamos. Ele tem vários problemas, mas este não. E aí o Fundo Setorial é um instrumento público.
mesmo que eu não concorde com ele, você vê, eu posso vir a público e dizer, não, mas olha, tem esse problema, tem aquele outro, fazer pressão sobre a Ancine, mudar determinadas regras e tudo. O que essa lei está dizendo é o seguinte, não, o cara não precisa doar 60% do que ele deveria, desde que ele invista em conteúdo. Mas aí ele vai estar investindo em conteúdo a partir do seu interesse comercial. Eu não tenho problema nenhum que a Netflix, que a Amazon Prime invistam o dinheiro delas em conteúdo audiovisual brasileiro. Ok, ótimo. Se elas acham que esse conteúdo tem relevância, ótimo. Mas isso aí deveria ser um dinheiro a mais do que aquele que é arrecadado para o Fundo Setorial do Audiovisual. Não você permitir que 60% desse recurso... Então, na verdade, o que vai acontecer, não tenha dúvida, a Netflix, a Amazon Prime vão pagar 40% só, vão pegar os outros 60% e vão investir em conteúdo nacional que interessa a elas, inclusive do ponto de vista do direito autoral, porque isso aí vai ser explorado no mundo inteiro. Né? Então, ao investir o conteúdo, ela fica com os direitos autorais para explorar essa obra na Netflix do mundo inteiro, na Amazon Prime do mundo inteiro, na HBO Max do mundo inteiro. E acaba que você não fortalece o produtor independente, porque ele não fica com os direitos para poder negociar. Né? Um texto repleto de problemas, não é, Ogindro? Um texto repleto de problemas, como você traz aqui para a gente. E você citou que já houve uma discussão no Senado Federal e que foi engavetada pela Câmara dos Deputados. Um texto que foi discutido lá. Não sei se você lembra dos termos, mas esse texto que tinha sido discutido pelo Senado, ele era, de alguma forma, melhor do que esse que foi aprovado pela Câmara? Ele também tinha problemas, outros problemas, mas, por exemplo, do ponto de vista da arrecadação do Fundo Setorial do Audiovisual, ele conseguia mais recursos, porque acaba que, na verdade, hoje, por incrível que pareça, quem mais fatura no Brasil não é Netflix, não é Amazon Prime, não é Globoplay. Quem mais fatura no Brasil é o YouTube. O YouTube é disparado o que mais fatura aí. Então, a Câmara, ao criar essa distinção de 4% e 0,8%, ela acabou diminuindo muito o recurso que irá para o Fundo Setorial do Audiovisual, porque o maior arrecadador, que é o YouTube, ficou na categoria de 0,8% e não na categoria de 4%. O Senado, eu não lembro os percentuais, mas o Senado, essa diferença é bem menor. Então, isso faz com que a arrecadação do Senado seja ainda maior do que a arrecadação da Câmara. Né? Uma outra questão também que eu acho que é importante tratar é a questão da cota. Né? Os streams passam a ter que ter 10% de cota nacional. Mas quem é usuário aqui de streaming, acho que todo mundo que está assistindo a gente deve assinar pelo menos um streaming, sabe que o problema não é o conteúdo estar lá dentro. O problema é você achar o conteúdo lá dentro. Né? Porque as plataformas, elas não seguem uma lógica mais simples do tipo ordem alfabética, ordem temporal. Não, é assim, conteúdo para mulheres independentes que gostam de não sei o quê, conteúdo para jovens, não sei, e aquilo vai mudando de tempos em tempos. Então, você vai tendo conteúdos românticos para o Dia dos Namorados, conteúdo não sei o quê, e aí eles vão colocando aquilo que mais interessa a eles. Então, tem conteúdo que está lá dentro que você nem sabe, a não ser que você descubra em algum outro lugar e vá lá pesquisar, coloque lá por tema, o título, e ache, você não vai ver esse conteúdo. Então, o problema não é ter 10%. Quer dizer, claro, é bom que você tenha 10% de conteúdo nacional, mas a questão não é só ter 10%. A questão onde o PL não alcança é como você impulsiona esses 10% lá dentro. Porque senão você pode, ok, coloquei lá, vai ocupar lá o HD da empresa lá, mas na prática ninguém vai ver, porque esse conteúdo está lá perdido. Né? Bem lembrado, muito bem observado. Gindri, esse tema do streaming, da regulação do streaming, ainda vai dar pano para manga, isso ainda vai ser discutido lá no Senado, a gente vai voltar a se debruçar sobre isso
em breve aqui no programa, mas eu queria já partir para o nosso último tema. Eu estou de olho no relógio aqui, a gente está avançando no horário, para falar sobre essa situação relativa à falência da Oi. Foi decretada na última segunda-feira pelo Tribunal de Justiça aqui do Rio de Janeiro, o TJRJ, por meio da 7ª Vara Empresarial. A Oi, empresa de telefonia que já enfrentava dificuldades financeiras há bastante tempo, há anos, estava em sua segunda recuperação judicial e vai operar provisoriamente agora até que consiga fazer a transição de seus contratos para outras operadoras. Essa falência foi decretada após o administrador judicial da empresa, o Bruno Rezende, pediu o reconhecimento da insolvência na última sexta-feira. Em outubro, o valor devido a fornecedores fora do processo de recuperação judicial somava 1,7 bilhão de reais, meio bilhão a mais do que era em junho. Gindri, é a crônica de uma tragédia anunciada, né? Há anos você já vem falando sobre isso, alertando sobre a situação da Oi, enfim. O que é que pode ser dito depois dessa falência definida pela justiça da empresa aqui no nosso país? Como é que você avalia essa falência da Oi hoje? Eu sei que você está com o horário apertado aí, vou tentar ser breve, mas assim, primeiro assim, se analisar com lupa a história da Oi, da Telemar, depois Oi, cai a República no Brasil. Porque está todo mundo envolvido nessa grande maracutaia que foi a história da Oi, desde lá da privatização. A privatização já começou totalmente errada, não só no mérito, como na condução do negócio, condição extremamente suspeita, como tudo que veio vindo depois. Agora, se quem está nos ouvindo aqui, o espectador, tiver interesse, ele vai buscar aí na internet, no meu finado blog, na Carta Capital, tudo. Eu venho descrevendo desde 2008 que a Oi iria falir em 2025. Então, portanto, eu estou há 17 anos dizendo isso. E não é porque eu tenho bola de cristal, mas como é que esse sujeito percebeu em 2000? Primeiro, por que 2008? E segundo, por que 2005? E que a Zora Ionara, né, o sujeito vê a previsão do futuro. Não é isso, não é, era muito claro isso. É tão claro que chega a irritar os discursos hoje, por exemplo, da Anatel e tudo, que dão uma certa sensação de, meu Deus, o que foi que aconteceu? Né? Por que 2008? Em 2008, o governo promoveu 2 mudanças. A alteração do Plano Geral de Outorgas, que permitiu a Oi comprar a Brasil Telecom. Vocês lembram que, na época, a Oi pegava basicamente os estados do litoral e a Brasil Telecom os estados de dentro. Né? A Oi comprou, ficou com todos os estados brasileiros, exceto São Paulo. Isso, primeiro de cara, tornou inviável a gestão da Oi, porque a Oi passou a ter todas as obrigações do modelo de concessão. A Vivo tinha as obrigações do estado de São Paulo, que é o filé mignon, e a Claro e a TIM não tinham obrigação nenhuma. Então, isso criou, para quem era acionista da empresa, foi ótimo, porque na hora que você compra, você faz 1000 negociatas e você se dá bem. Mas, do ponto de vista da empresa, isso foi a catástrofe. Isso deixou a empresa numa situação de competição totalmente desigual perante as outras. Segundo, alterou o Plano Geral de Metas de Universalização. E aí, o que acontece? A Oi tem bens reversíveis à União, bens que pertencem a ela, mas são de concessão pública e que, no final da concessão pública, devem voltar à União. Na hora que se alterou esse PGMU, confundiu-se esses bens, que são ligados à telefonia fixa, com os bens do provimento de internet. E criou-se uma confusão que era óbvio e evidente que, quando chegasse no fim da concessão, ia ficar uma área nebulosa do que é a operação de telefonia fixa e do que é a operação de internet. Essa confusão que não ocorreria quando a Oi tivesse que cobrar o telefone fixo baseado em definição da Anatel de custos. Ela usaria a internet para aumentar os custos do telefone fixo para poder cobrar mais. Mas, quando fosse separar, ia ser o caos. E não deu outra. E por que 2025? Por que eu vaticinei que seria 2025? Porque 2025 é o fim da concessão pública. É a hora que você tem que devolver para o Estado essa concessão.
Então, o que a Oi veio fazendo nos últimos anos? Ela veio se livrando de tudo aquilo que podia dar lucro. Então, vendeu os data centers, vendeu os cabos submarinos, vendeu a operação de celular, vendeu as torres de celular. Ela foi se desfazendo de tudo isso e foi ficando só com aquilo que é a obrigação legal, que é o que é extremamente deficitário. E é o que ela está devolvendo. Agora é o que vai acontecer. Uma parte disso ninguém vai querer e o Estado vai ficar com o abacaxi nas mãos. Então, era absolutamente favas contadas o que ia acontecer. Desde 2008, quando se criou esse conjunto de brechas, e aí é preciso dizer, com anuência, com apoio do governo Lula, que na época vendia, vocês vão lembrar, a discussão da Supertele brasileira, aquela que ia ser, que ia resolver os problemas, cuja fusão com a Portugal Telecom acabou levando o primeiro-ministro de Portugal a andar com tornozeleira eletrônica, esse caos todo estava evidente que, no final, isso é o que ocorreria. E o que nós temos agora? O que sobrou? Bom, a Oi hoje é duas coisas, basicamente, do ponto de vista da operação. Ela tem 7 mil imóveis para se desfazer, e isso eu espero que pelo menos seja feito de uma forma a pagar o fundo de pensão e as dívidas trabalhistas. Ela tem 7 mil imóveis pelo Brasil. Muitos desses imóveis são complexos, porque às vezes é um pedacinho só de terra para caber a antena, não sei o quê, mas tem imóveis bem valorizados. Então, eu espero que seja bem gerido, mas na verdade, eu costumo dizer, a Oi agora se tornou a grande imobiliária do Brasil. Tem 7 mil imóveis para vender. Por outro lado, a Oi tem a operação que ainda é a concessão pública. E o que tem nessa operação que é concessão pública? Entre sedes de municípios e distritos, a Oi atende hoje 7 mil localidades que só tem a Oi, que não tem outra operadora, que são aqueles municípios lá no Cafundó do Judas, aqueles lá no interiorzão e tudo, que não tem outra operadora. Não dá para simplesmente falir a Oi, dizer, bom, gente, então acabou, desliga aqui, vamos embora. É como se quebrasse a TIM, por exemplo. Tá, seria um problema, quebrou a TIM e tudo, não sei o quê, daria uma série de transtornos, mas, em última instância, o usuário pode migrar para Vivo, pode migrar para Claro, e a vida continua. Então, nós estamos falando de 7 mil localidades, entre sedes de município e distritos, onde só tem a Oi. Se desligar a Oi, não tem operadora de telecomunicações no local, né? E estamos falando de orelhões que ainda cumprem uma importância, especialmente lá no interior, né? E estamos falando de centenas, não sei se chega a casa dos milhares, de contratos com o poder público. Por exemplo, a Oi opera todos esses números de 3 dígitos. 190, 193, opera, por exemplo, os serviços de transmissão de dados da Caixa Econômica Federal, que serve à população mais pobre, opera o Sindacta. É a Oi que faz a transmissão de dados do Sindacta. Aí o que aconteceu? O Sindacta foi agora, né, eu acho impressionante um órgão público que tenha continuado contratando a Oi, sabendo que a Oi estava na bacia das almas. Mas, enfim, foi o caso da Caixa Econômica, foi o caso do Sindacta. Aí o Sindacta, o que fez agora? Saiu correndo, abriu uma contratação emergencial, vai contratar a Claro. Obviamente, essa contratação emergencial vai ser por valores mais altos, porque é emergencial, tem que correr e tudo. Por quê? Porque o Sindacta não pode parar, sob pena de parar a aviação brasileira. Então, a Oi cuida de uma série de hospitais, escolas, uma série de contratos com o poder público, municipal, estadual e federal, que foram alicerçados em cima da Oi e que agora simplesmente vai acontecer o que eu dizia em 2008. Estava lá, eu dizia, olha, alguém vai chegar com a chave, vai entregar para o governo e vai dizer, ó, está aqui a chave lá da portaria, hein? Então, até logo, muito obrigado e tchau. É isso que vai acontecer. O Gindré, é um negócio inacreditável, é uma tragédia essa falência da Oi por tudo que você traz para a gente. A minha pergunta é muito simples. Muito simples e complexo ao mesmo tempo.
que o Estado brasileiro pode fazer com esse abacaxi enorme que caiu no seu colo a partir de agora? Dá para transformar esse abacaxi em suco, gente? Acho muito difícil, viu? Porque as outras operadoras, elas operam em regime privado. Então, elas não têm nenhuma obrigação de assumir esse abacaxi aí, né? É o caso da Claro, por exemplo. O Sindacta vai contratar a Claro. É a Claro, ok, beleza, vai chegar aqui com dinheiro, e aí, oi, fazer esse serviço por X, eu faço por X mais tanto e tudo, e vai levar a operação, ok. Mas é contratação, na verdade, é uma relação privada, né, do Sindacta com a Claro. A Claro, a TIM, a Sky e as operadoras hoje que operam, que a gente chama de operadoras de rede, né, que não vendem o seu serviço para o consumidor final, mas vendem a rede para outras operadoras, essas empresas todas não têm nenhuma obrigação legal. Esse é o problema lá de 2008. Deixou-se a obrigação legal toda na mão de uma única empresa. Essa empresa, na hora que quebra, não tem como você forçar as outras empresas. Hoje, com a legislação brasileira, não sei se você mude a legislação, com a legislação brasileira, as outras empresas não têm obrigação nenhuma. E, por outro lado, o governo está herdando uma operação que não se sustenta. Porque é justamente o que está sendo devolvido. Tudo que era lucrativo da Oi já foi vendido. O que dava dinheiro na Oi, celular, as antenas, o cabo submarino, os data centers, tudo isso já foi vendido, né? Uma parte dos imóveis mais lucrativos, e tudo isso foi vendido. O que a Oi está deixando agora no fim da concessão, na hora da falência, é aquilo que não dá dinheiro. É você ter um orelhão, por exemplo, numa comunidade indígena no interior da Amazônia. Esse orelhão é importantíssimo para essa comunidade indígena. Mas esse orelhão não dá lucro nenhum. Pelo contrário, dá um prejuízo danado. Você passar um cabo, levar até lá, ou ter uma operação via satélite, e tudo para o negócio ser pouco usado. Esse tipo de operação é uma operação de cidadania, mas não é uma operação de mercado. E o Estado está ficando com todas elas, de uma vez só. É como se chegasse um bolo, você aqui, tem 7 mil lugares que não operam. Tem escolas no interior, tem postos de saúde, tem hospitais, tem telefones de 3 dígitos, não sei o que, está tudo aqui na tua mão, se vira malandro. Eu acho que nós ainda vamos ter muitos problemas em relação a isso. Muitos. E o pior, o acordo lá atrás para a Oi era de que, mesmo que ela continuasse funcionando, ela só tinha essas obrigações só iriam durar até 2028. Porque, como a concessão acaba em 2025, o Estado ainda deu uma prorrogadinha até 2028. Mas, de qualquer maneira, isso que está acontecendo agora, através da falência da Oi, ocorreria em 2028, mesmo que a Oi continuasse existindo. Porque, na verdade, a partir de 2008 não haveria mais as obrigações. A Oi não estaria mais obrigada. Na verdade, o que fez foi manter o 2025. A Oi não conseguiu durar nem até 2028. Ela está terminando no final da concessão de 2025. Então, só que o que me deixa muito revoltado é porque eu não sou um gênio, eu não sou um Einstein. Eu e outras pessoas, eu não tenho uma bola de cristal. Como é que eu consegui ver em 2008 que isso iria ocorrer? Eu e outras pessoas que já dizíamos isso, tudo em 2008, e o poder público alega que não, olha que surpresa, não é que a Oi quebrou mesmo. Quando era óbvio, desde 2008, que tudo estava montado para isso. Quando a Oi começou a vender as suas partes lucrativas, era o filme, era a história se cumprindo. Era o roteiro que todo mundo sabia como é. E agora fica o Ministério das Comunicações, fica a Anatel, fica o TCU, todo mundo olhando, faliu mesmo, hein? Gustavo Gindre, eu quero agradecer muito pela tua presença aqui. É um negócio inacreditável essa situação envolvendo a Oi, mas como a gente muito bem colocou aqui, a crônica de uma tragédia anunciada, você há 17 anos já alertava para o que estava por acontecer, enfim, e acabou se confirmando o que você comentava lá, o que você argumentava
lá em 2008. Uma pena, mas, enfim, é como o Estado brasileiro trata os serviços públicos aqui no nosso país, essas concessões que são entregues às empresas privadas de qualquer jeito, sem regulação, sem um projeto. De fato, a gente, acima de tudo, devia ter essas concessões, na verdade, não deveriam nem ter sido entregues. O Estado brasileiro deveria ficar com todo o sistema de telefonia, fazer essa gestão. Mas, infelizmente, o que a gente viu foi a privatização do sistema de telecomunicações aqui no nosso país e deu no que deu. Gente, obrigado pela tua presença aqui. Em breve a gente volta a conversar sobre outros assuntos dos temas relacionados à política, à comunicação, ao audiovisual. Um grande abraço para você e até a próxima, viu, Gindri? Obrigado por essa conversa, um grande abraço e estamos à disposição. Tá? Sempre. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Conversamos aqui com o Gustavo Gindri. Gustavo Gindri, que é jornalista, também doutor em História das Ciências e Epistemologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e especialista em regulação do audiovisual na Agência Nacional de Cinema, Ancine.